Boa noite aos irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. O título da mensagem é Usa-nos, Senhor. Oremos. Deus amado, Deus todo-poderoso, o Senhor tem nos dado uma noite muito agradável para juntos cultuarmos ao Senhor, entregarmos o melhor da nossa concentração, entregarmos as nossas emoções, sentimentos através desses cânticos. Que o Senhor seja honrado e glorificado por cada músico, dirigência, por cada um dos irmãos que estão aqui, ó Deus, com o único propósito de te exaltar. Que esse tempo agora seja um tempo de concentração. Tira, ó Deus, tudo aquilo que nos dispersa e fala conosco, ó Deus, através da exposição da Tua palavra, nos ensina. Que o Senhor cresça enquanto o pastor diminui, para a Tua honra e glória. Amém. Desde o jardim do Éden, descrito no livro de Gênesis, nós temos a descrição de que Deus criou o homem e Ele afirmou logo em seguida que não era bom que o homem estivesse ou vivesse sozinho. Ter que enfrentar as lutas da vida, ter que enfrentar os momentos de crise, enfermidades, luto, ter que enfrentar cada etapa da vida sozinho, não vai ser fácil, não é simples. Sendo assim, a primeira providência de Deus para acabar com a solidão é o casamento, é uma bênção do Senhor para todos nós. Mas este não é o único meio, não é a única provisão de Deus. Deus também coloca ao nosso lado pessoas que nos ajudam, que colaboram, que carregam o fardo conosco no dia a dia. Ter amigos, ter companheiros que podem contar conosco, que podemos contar com eles quando nós mais precisarmos. É uma dádiva, é um presente do Senhor. No ministério, meus irmãos, não é diferente. Ter pessoas que caminham conosco em meio aos desafios de fazermos o reino de Deus crescer, em meio aos desafios de formarmos uma igreja saudável, abençoadora, levarmos os crentes à maturidade, discipular novos convertidos, evangelizar aqueles que estão longe do Senhor Jesus Cristo, contar com cooperadores, com colaboradores, com amigos nesta missão, é uma grande bênção. É muito fácil se sentir sozinho na obra, se sentir sozinho no ministério. E o próprio ministério, ele tem um quê de solidão nele mesmo. Mas Deus, graciosa, bondosa e generosamente, coloca em nossas vidas alguns anjos que nos socorrem, nos servem e nos abençoam. Na exposição que nós temos feito no livro de Atos, os irmãos têm percebido a grande luta do apóstolo Paulo para que as primeiras igrejas fossem fundadas. O preço que o apóstolo Paulo resolveu pagar em cada uma das suas viagens missionárias. Ele conheceu durante esta caminhada, durante esse percurso, muitas pessoas avessas ao Evangelho, muitas pessoas que se colocaram na contramão da sua pregação, pessoas que fizeram tudo para dificultar o ministério, para que igrejas não fossem fundadas, pessoas que se levantaram e ultrajaram o apóstolo Paulo, falaram mal dele, o perseguiram, o maltrataram, inclusive fisicamente. O livro de Atos, meus irmãos, está repleto desses sofrimentos pela causa de Cristo, dos sofrimentos pela igreja do Senhor Jesus. Mas existe algo belo, descrito também no livro de Atos, a respeito do ministério do apóstolo Paulo. Algo muito agradável e que ele também experimentou. Nem todas as pessoas que o apóstolo Paulo conheceu se levantaram contra ele.
Algumas pessoas foram bálsamo de Deus para o apóstolo Paulo. Foram verdadeiros presentes do Senhor, quase que embrulhados em papel de presente para o apóstolo Paulo. Algumas pessoas que Deus nos permite ter algum tipo de relacionamento podem atrasar as nossas vidas. São pessoas que podem ser danosas e até nos adoecer. Mas outras pessoas que conhecemos nos fazem avançar. Tem pessoas que são pessoas de Deus e que nos animam e que nos motivam e que fazem todo o necessário pelo nosso bem-estar. O apóstolo Paulo conheceu pessoas assim. Nós também conhecemos pessoas nas duas categorias. Pessoas que, se nós pudéssemos, nós esqueceríamos de vez, porque passaram por nossa história e nos fizeram mal, um grande rastro ruim, mas também pessoas que nós guardamos num lugar todo especial no coração, porque em momentos difíceis deram para nós a atenção e o carinho que nós precisávamos. No ministério do apóstolo Paulo, Barnabé foi uma grande bênção. Barnabé se levanta e ele traz o apóstolo Paulo para o ministério. Sem Barnabé, talvez não teria Paulo na obra missionária. Silas foi um outro nome importante, um amigo de Paulo, um companheiro de viagem, e que ajudou muito Paulo em todas as suas etapas difíceis nas viagens missionárias. E nós temos vários outros irmãos que não são mencionados pelos nomes, mas que a Bíblia diz que ajudaram o apóstolo Paulo, principalmente quando ele precisava fugir de perseguição, sair da cidade, precisava ser retirado pelas muralhas e coisas assim. Muitos companheiros e amigos na obra do ministério. O ministério, apesar de ter o apóstolo Paulo no livro de Atos como ênfase, ele está sendo feito a muitas mãos. Muita gente está ali trabalhando para que as igrejas surjam e apareçam. Além destes, nós temos um casal que foi muito importante para que a segunda viagem do apóstolo Paulo tivesse êxito. Esse casal é um casal presente de Deus para o apóstolo. Após Paulo já ter sido expulso da cidade de Filipos, após Paulo ter sido perseguido em Tessalônica, Paulo passa por Atenas e agora, finalmente, Paulo chega à cidade de Corinto. E Paulo estava agora diante de um grande desafio na expansão do evangelho. Surgir uma nova igreja em uma cidade completamente promíscua. Corinto era uma das cidades mais mundanas que existia naquele contexto. Paulo sai de uma cidade acadêmica, erudita, filosófica, fechada para alguns conceitos do evangelho, para agora ter que lidar com um grupo de pessoas que amavam a carnalidade, que amavam a sexualidade desenfreada. Então, a cidade de Corinto era tipificada por imoralidades. E Paulo está nesse novo desafio. Mas dessa vez, logo no início, logo na chegada do apóstolo Paulo a Corinto, Deus prepara o presente. Deus prepara uma família para o apóstolo Paulo. Paulo não se sentiria tão sozinho naquele primeiro desafio em Corinto. Eu quero conhecer com os amados irmãos essa noite esta santa providência de Deus na vida do apóstolo Paulo. Então, abra sua Bíblia no capítulo 18 do livro de Atos. Vamos ler os 4 primeiros versículos. Atos, capítulo 18. Vamos ler dos versículos 1 a 4 e conhecer um casal espetacular. Atos 18, vamos ler versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto,
recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Eu desejo que nós possamos conhecer e aprender um pouco mais sobre este casal que está sendo mencionado nestes primeiros versos. O marido chamado Áquila e a esposa Priscila. Nós não temos muitas informações sobre eles no Novo Testamento. Nós temos apenas 6 versículos, 6 textos que falam deste casal, mas estes 6 versículos já parecem ser suficientes para nos dar algumas informações maravilhosas sobre ele. Aqui em Atos 18, o texto nos informa que Áquila era um judeu, apesar de ser apresentado por um nome em latim, Áquila. O texto nos informa que ele é casado com uma mulher chamada Priscila. Nós não sabemos se ela é judia, provavelmente se trata de um casal de judeus, mas ela também tem um nome latim, Priscila. Tudo indica, então, que se trata de um casal de judeus que, como o texto nos diz, foram extraditados de Roma no ano 49, que seria o ano em que o imperador Cláudio ele vai fazer um decreto contra os judeus. Sobre esse decreto, nós temos um historiador romano chamado Suetônio comentando um pouco, tentando esclarecer o que aconteceu em Roma para que os judeus fossem expulsos no ano 49 por Cláudio. Suetônio escreve que os judeus provocavam tumultos por causa de um certo cresto. Tudo indica que esse cresto que está sendo mencionado seria Cristo. Então, os judeus estavam provocando discussões em Roma, a ponto, então, de ter que ter uma intervenção do Estado, uma intervenção do governo sobre aquela situação. Lendo os evangelhos, nós sabemos que, desde o início, os judeus, por conta do seu temperamento, por conta da postura que eles tomam em determinados ambientes, eles acabam criando problemas para os líderes da cidade, para os governadores. Algumas de suas manifestações, algumas exigências dos judeus, como foi o caso, por exemplo, da crucificação de Jesus, tinha uma força de trazer muitos problemas para o Império Romano. Tudo precisava ser tratado com muito jeito e tato para que o Império Romano não viesse interceder também. Então, os judeus chegaram em Roma e também passaram a criar certos problemas em relação ao cristianismo. Os problemas podem ser os mais diversos. Lendo no Novo Testamento, nós vemos que o apóstolo Paulo continua sendo perseguido pelos judeus em cada viagem que ele faz. E então, nós temos aqui um problema da época, a ponto de o imperador Cláudio ter que interceder e retirar de Roma essas pessoas aí, esse grupo de judeus, expulsando eles da capital. Olhando para isso e ouvindo que Áquila e Priscila foram extraditados ali daquela cidade, nós tendemos a olhar só para o fato, só para este momento específico e perdermos de vista o agir sobrenatural de Deus. É incrível como nós não entendemos o agir de Deus nas situações difíceis da nossa vida.
dentre os judeus que foram expulsos, nós estamos lendo em Atos 18, que temos esse casal, Áquila e Priscila. E através desta santa providência de Deus, Deus, inclusive, usando o decreto do imperador Cláudio para que eles saíssem da cidade, eles chegam a Corinto. E eles estão em Corinto justamente quando o apóstolo Paulo chega à cidade. Coincidência? Meus irmãos, tudo acontece e ocorre dentro do cronograma de Deus. Às vezes escapa da nossa agenda, às vezes escapa dos nossos cronogramas. Às vezes não é a nossa vontade ter que sair de um emprego, ter que sair de uma cidade, ter que resolver algumas coisas, mas Deus está orquestrando cada coisa e sabe o que é melhor para cada um de nós. A gente não entende, mas nada foge do controle do nosso Deus. Certamente não foi fácil ser expulso de Roma. Se coloque por um momento na pele desse casal. Dor, vergonha, o próprio incômodo de ter que ir embora do império. Certamente lágrimas, eles estão sendo expulsos da cidade. E talvez até a pergunta: por que, Senhor? Por que o Senhor tem permitido isto acontecer? Mas no final das contas, Deus tem um plano todo especial para este casal. Deus queria que eles, Áquila e Priscila, pudessem ter a honra de participar do ministério do apóstolo Paulo. Em Roma, isso seria impossível. E Deus então vai movendo as peças, tira esse casal de Roma, leva para Corinto, e Deus promove um encontro que jamais deveria ter acontecido humanamente falando. E Deus então agora faz com que Áquila, Priscila e Paulo se tornem grandes amigos. Deus queria que Áquila e Priscila fossem úteis no ministério do seu apóstolo, fossem usados para abençoar o apóstolo Paulo. Por isso, meus irmãos, que temos que ter cuidado com o espírito murmurador. Temos que ter cuidado em reclamar tanto quando coisas difíceis e que nós não entendemos acontecem na nossa vida. Porque Deus pode estar nos guiando com o propósito de nos usar ainda mais de outras formas, de outras maneiras. Para aceitar essa verdade, nós precisamos ter fé na soberania de Deus. Nós precisamos crer que Deus realmente governa todas as coisas, que nada escapa de suas mãos. Precisamos aprender a descansar nesse senhorio do Senhor. Quando nós tivermos a tendência de duvidar do que está acontecendo, duvidar do plano de Deus, lembre-se da história de Priscila e Áquila. Entenda o que aconteceu. O plano de Deus foi tão perfeito que parece que tudo está se encaixando como um quebra-cabeça. Ao chegar em Corinto, Paulo se aproxima de quem? Justamente de um casal que chegou de Roma. E uma das coisas que facilitou a aproximação entre o casal e Paulo era que eles tinham algo em comum. Eles tinham a mesma profissão. Deus colocou em Corinto um casal que tinha as características perfeitas para abençoar Paulo. Coincidência? Áquila, Priscila e Paulo são descritos como fazedores de tendas. Eles cortavam o couro, costuravam e vendiam estas tendas para os viajantes. Era uma profissão muito árdua, mas lucrativa, porque de fato tinha muito mercado. Mas exigia muita habilidade, o couro era muito caro. E perder um couro por um corte impreciso traria um prejuízo enorme. E nós vemos
o apóstolo Paulo, sendo um missionário de Deus, suprindo necessidades, fazendo tendas, indo para Corinto e ali se utilizando desta habilidade que ele tem. Que tem algo curioso para pensarmos e refletir. Paulo, mesmo sendo um grande homem de Deus, enviado pela igreja de Antioquia, um missionário, em alguns momentos o apóstolo Paulo precisou fazer tendas. Ele usou desta habilidade, desse conhecimento que ele tinha, para que ele pudesse suprir algumas das suas necessidades. Precisamos, meus irmãos, estar prontos, estar preparados para fazer o que for preciso e necessário para que nós possamos, então, conseguir o nosso sustento. Nem sempre a realidade vai ser a ideal. Ah, mas eu sou um missionário. Eu sou um missionário enviado por Deus. Nem sempre a situação vai ser a perfeita, o momento vai nos dar a condição que gostaríamos, e às vezes vai ser preciso fazer tendas. E isto não tem nada de desonroso, nem para um missionário, nem para um pastor, e também para um irmão que está num emprego, está num trabalho, tem um certo status, tem um certo cargo, perde essa função, e aí vai ter que fazer um outro tipo de trabalho, e esse trabalho talvez não tenha o mesmo status social que a função anterior, não dê a mesma rentabilidade, mas é importante que possamos usar tudo o que sabemos para que nós possamos ter o nosso sustento. Deus permite que às vezes a gente faça tendas. Deus pode permitir em algum momento que a gente possa usar de outras habilidades para a gente manter a nossa família. Não tenha resistência em relação a isso. Isso aconteceu com os grandes servos do Senhor, como nós estamos vendo aqui. Fato é que Áquila e Priscila estão no lugar certo, na hora certa, possuem a profissão certa. Coincidência? Paulo chega a Corinto sem conhecer ninguém, sem conhecer nada, é uma nova cidade para ele. Mas, de repente, ele conhece um casal, se identifica com esse casal. E aquele casal também não era da cidade de Corinto. Aquele casal podia compreender Paulo, podia entender porque aquele casal também tinha vindo de fora. Eles compreendiam o que significava ser um viajante, o que significava ser um estrangeiro em Corinto. E, inclusive, por ter a mesma profissão, criaram logo vínculos, Paulo e o casal. É nesse cenário que nós percebemos uma característica importante deste casal. Nós vamos ter basicamente 3 características deles. O versículo 3 vai nos informar que Paulo passou a morar com eles. Paulo foi convidado a morar com Áquila e Priscila. Pode parecer apenas um detalhe a mais no texto, mas não é. Estamos diante de um casal disposto a receber em sua casa para morar com eles um servo de Deus que está em Corinto para fazer a obra do Senhor. Paulo passou a fazer tendas, mas Paulo não deixou de pregar o evangelho, como nós iremos perceber. Ele continuou fazendo a obra. Ele não perdeu o foco. A primeira característica que nós podemos perceber desse casal é a sua hospitalidade. Mas não se trata de uma hospitalidade comum ou qualquer. Não se trata de receber alguém em nossa casa para tomar um café num sábado à noite e bater um papo. Se trata de uma hospitalidade sacrificial. Se trata, meus irmãos, de trazer alguém para morar em nossa casa. Essa atitude de Áquila e Priscila fez com que, a partir daquele momento, pudesse surgir uma belíssima amizade. Interessante. Atitudes de hospitalidade fazem surgir amizades.
criam laços, fazem com que a gente possa se conhecer melhor, entender melhor, cuidar um do outro. Nós estamos numa cultura onde a hospitalidade está desaparecendo, onde ninguém tem mais tempo para receber ninguém, onde nós vivemos o tempo todo sufocados com uma carga enorme de trabalho, e quando temos alguma folga, estamos fazendo um curso de aperfeição, nos aperfeiçoando em alguma área, uma pós-graduação ou coisa do tipo, não tendo tempo, às vezes, nem para a família. Quanto mais tempo para a gente ter laços e formar amizades. Mas é importante entender que se você não gastar tempo e não investir tempo, você não forma amizades. Às vezes a gente pensa, eu estou na igreja, mas eu não tenho um amigo. Quanto tempo você investiu para ter amigos? Quantas pessoas você recebeu na sua casa? Você esteve disposto a estar com aquela pessoa uma noite, uma tarde, convidar aquelas pessoas? Se nós não dermos passos para que a gente possa ter relacionamentos com as pessoas, isso não vai acontecer do nada, não. Vamos continuar mês após mês, ano após ano, sem termos relacionamentos mais profundos. E podemos chegar até a reclamar. Dizer, mas lá no mundo eu tenho relacionamentos profundos. Talvez porque você conviveu com aquelas pessoas do mundo. Alguns relacionamentos profundos que nós temos do mundo é porque nós vivemos farras em comum. Nós tivemos tempo gasto na mesma ideia, na mesma coisa, nos mesmos amores em comum. Para que a gente possa fomentar amizades, relacionamentos, nós precisamos, meus irmãos, estar dispostos a ser mais hospitaleiros. Essa atitude de Áquila e Priscila foi fundamental para que Paulo pudesse conhecê-los e eles pudessem conhecer mais o apóstolo Paulo. Aquele casal estava sendo uma providência de Deus, que Paulo precisava em Corinto para cumprir sua missão. Se você conversa com um missionário que está chegando numa nova cidade, a coisa que ele mais ora é: Senhor, abre uma casa, abre uma porta, me mostra algumas pessoas que vão me receber. E é exatamente o que está acontecendo. O apóstolo Paulo foi recebido em Corinto por esta família. O versículo 4 do texto de Atos 18 nos mostra que, mesmo fazendo tendas, o texto diz que Paulo, todos os sábados, ia até a sinagoga e falava persuadindo tanto judeus como gregos. Paulo, meus amados irmãos, continuou focado na sua missão. Tendas não servia para que Paulo pudesse enriquecer ou coisas do tipo, servia para manter a missão, servia para manter a visão. E é o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. O quanto eles podiam aprender e crescer, falando de Áquila e Priscila, tendo o apóstolo Paulo todos os dias, comendo com eles em sua mesa, trabalhando com eles. Você já pensou nesse privilégio? Já pensou no privilégio de poder receber, hospedar o próprio apóstolo Paulo e conviver com ele e aprender dele todos os dias, ser ensinado por ele? Deus retirou Áquila e Priscila de Roma para que eles fossem um suporte em Corinto para Paulo e também para que eles tivessem o privilégio de amadurecer, de crescer. Conhecer o apóstolo Paulo foi um grande privilégio para aquele casal, grande, enorme. Estavam conhecendo um grande homem de Deus, e todas as vezes que a gente conhece um grande homem de Deus e uma grande mulher de Deus, quem ganha somos nós. O privilégio é nosso, de conhecer pessoas de caráter, de conhecer pessoas que amam a Deus e amam a verdade. Certamente, o apóstolo Paulo foi muito abençoado por aquela recepção, mas este casal foi também muito abençoado. O texto não fala sobre a conversão deles. O texto não nos diz se eles já eram convertidos ou se eles foram convertidos nesta amizade e relacionamento com o apóstolo Paulo. Alguns comentaristas entendem que foi esta aproximação com o apóstolo Paulo
que fez com que eles conhecessem o Evangelho e se entregassem a Cristo. Nós não sabemos. Se isto aconteceu, então Deus tirou um casal incrédulo de Roma, levou para Corinto, para que aquele casal conhecesse um evangelista e fosse convertido. Olha como Deus faz. Quando Deus quer converter alguém, ele vai movendo todas as peças, ele muda uma pessoa de cidade, ele traz um evangelista de outra cidade, ele vai fazendo com que tudo aconteça, para que aquelas pessoas cheguem exatamente onde Deus planejou para elas. Se eles eram incrédulos, eles tiveram aqui um presente duplo. Além de conhecer esse grande servo do Senhor, eles foram abençoados com a salvação em Cristo Jesus. Não sabemos se esse foi o fato. Fato é que nós vamos perceber que eles são crentes que tinham uma boa teologia, aprenderam boas verdades bíblicas, foram muito privilegiados. Esse relacionamento, essa atitude de abrir as portas para hospedar o apóstolo Paulo, para estar com ele, gerou frutos. O que aconteceu na vida de Áquila e Priscila após eles terem uma atitude tão generosa com o apóstolo Paulo? Por causa desta hospitalidade que surgiu ali em Corinto, uma amizade começa a ser construída, a florescer, e nós temos uma descrição impressionante no próprio capítulo 18, uma consequência desse ato de hospitalidade. Veja aí Atos, capítulo 18, avança comigo para o versículo 18, e veja o que aconteceu. Atos 18, olha o versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E, embarcando, partiu de Éfeso. Impressionante o que acontece aqui. Priscila e Áquila recepcionam Paulo. E agora Paulo recepciona Priscila e Áquila no ministério. Deus queria, meus irmãos, que este casal, que estava em Roma, fosse retirado de Roma por um decreto de um governador, o decreto do imperador. Veja que Deus usa o que acontece em âmbito governamental, político, social da cidade para fazer a sua obra avançar. E Deus, então, tira esse casal porque Deus tinha um plano maior e maravilhoso para esse casal fora de Roma. Então, Deus queria trabalhar com esse casal em outras cidades. Queria que a obra acontecesse através deles em outras localidades. Primeiramente, eles são grandemente usados por Deus em Corinto para abençoar e cuidar do apóstolo Paulo. Então, algo aconteceu que eles nem sequer poderiam imaginar, nem passaria pelos melhores sonhos de Áquila e Priscila, que eles passariam a fazer parte da comitiva missionária do apóstolo Paulo. Meus irmãos, eles se tornaram missionários. Isso aqui é muito interessante. Quando nós nos aproximamos de alguém que ama algo, essa pessoa nos contagia com aquilo. Áquila e Priscila foram contagiados com Paulo, com a obra de Paulo, com a coragem de Paulo, com aquilo que Paulo fazia, a ponto deles decidirem também: vamos ser missionários. Vamos acompanhar Paulo agora em suas viagens. E Paulo acaba de ganhar companheiros de viagem para pregar a palavra de Deus.
É ou não é impressionante os planos de Deus? Deus tira um casal lá de Roma, que nós nem sabemos se eram crentes, tira eles, coloca em Corinto, Deus marca um encontro entre Paulo e este casal, e a partir dali, aquele casal é abençoado e se torna um casal missionário. Quem é que consegue traçar esse plano? Nós fazemos muitos planos para a nossa vida, né? Nós fazemos planos profissionais, planos familiares, mas nós não contamos que Deus tem o plano dele para a nossa vida. E que muitos dos nossos planos serão frustrados. E que muitos dos nossos sonhos não se realizarão. Por quê? Porque o que vai se realizar na minha e na sua vida é o melhor. E o melhor não é o seu sonho. O melhor não é o meu sonho. O melhor é o que Deus planejou para mim e para a sua vida. Você provavelmente não vai morar na cidade que você planejou. Ou quando você chegar nessa cidade, talvez Deus te tire de lá. No trabalho que você sempre planejou, no trabalho que você sempre sonhou, talvez você consiga chegar lá. E quando você consegue chegar lá, acontece algo e você tem que sair de lá. E os planos de Deus vão se concretizando, vão acontecendo, a ponto de fazer com que esse casal se tornasse os primeiros missionários da cidade de Éfeso. Paulo não vai ficar em Éfeso na segunda viagem, depois ele vai voltar para Éfeso. Nessa segunda viagem, meus irmãos, o casal destaque na cidade de Éfeso, o casal missionário, vai ser Priscila e Áquila. Deus queria usar este casal não em Roma, queria usar esse casal em Corinto, queria usar esse casal em Éfeso, e Deus vai fazer isso. Paulo permanece pouco tempo na segunda viagem, mas o texto nos diz que ele deixa esse casal de missionários responsáveis agora por cuidar, abençoar e formar a igreja nessa nova cidade, na cidade em Éfeso. Em Éfeso, Áquila e Priscila, eles vão ter uma grande missão, um novo grande desafio. Em Corinto, eles cuidaram de um grande homem de Deus, o apóstolo Paulo. Agora, em Éfeso, vai chegar na cidade um outro grande nome, um homem de Deus. Da mesma maneira que eles estavam em Corinto e Deus trouxe Paulo, agora eles estão em Éfeso e Deus traz Apolo. Deus vai trazer mais uma pessoa importante e vai fazer com que esse encontro aconteça. Mais uma vez, parece uma grande coincidência, mas Deus aproxima os seus, Deus leva aquelas pessoas, eles se conhecem e eles se abençoam, como nós iremos ver. Apolo vai ser mencionado como um judeu da cidade de Alexandria. Veja aí Atos, capítulo 18. Olha a descrição no versículo 24 a 26. Atos 18, versículo 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo, olha essa expressão, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Perceba que descrição rica é feita nesse texto do Apolo, deste homem. O texto nos diz que Apolo era um homem muito especial, a ponto de lá na frente, quando os cristãos se orgulharem de um pai na fé, eles vão chegar a dizer lá em Corinto, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, sou de Cefas, sou de Pedro, sou de Apolo. Apolo se torna um grande nome, junto com Paulo, junto com Pedro. Então, o que está acontecendo?
Áquila e Priscila têm um grande privilégio: conhecer mais um grande homem e mais um grande servo de Deus que vai ser grandemente usado para salvar a muitos ali. O texto, meus irmãos, nos traz essas características de Apolo, e nós poderíamos dizer que estas características são as características de um grande homem de Deus. Um pastor, um missionário, precisa ter características como estas. Precisa, por exemplo, ser apto para ensinar. Lembra que o apóstolo Paulo diz que aquele que deseja ser pastor precisa ser apto para ensinar, precisa ter clareza no seu linguajar, precisa ser poderoso nas Escrituras, precisa conhecer a palavra de Deus, instruído no caminho do Senhor, precisa ter aprendido as verdades, fervoroso de espírito, vou já falar sobre isso, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, precisão a respeito de quem é Jesus, o ensino, a doutrina. Quando a gente fala de fervoroso de espírito, eu quero só fazer duas observações. Uma, é terrível ouvir um pastor que não é fervoroso de espírito. Terrível, é tedioso. Parece que ele não está falando de nada relevante e importante. Parece que o ensinamento não mexe com ele. Parece que não tem alma dentro daquela pessoa, não tem brilho nos seus olhos. Meus amados irmãos, uma característica de um homem de Deus é que ele é fervoroso de espírito. Tem ânimo dentro dele, tem coração palpitando por Deus, pela palavra. Então não é uma pessoa apática ao falar de Deus. Esta apatia ao falar de Deus é uma doença. No nosso meio, a gente fala de uma maneira empolgada de tudo. Mas quando a gente vai falar de Deus, surge uma apatia na nossa voz. Isso não pode existir. Eu não estou falando aqui dos exageros do meio evangélico, aí é outra história. Mas eu estou falando de um fervor santo, de uma alma que realmente pulsa por Deus e que não prega e ensina apenas de modo profissional, faz porque sente aquilo. Faz porque tem sangue correndo nas suas veias. É importante, meus amados irmãos, que um grande homem de Deus seja empolgado com aquilo que ele crê, que ele fale com amor daquilo que ele realmente está tentando ensinar. Então, eu tenho visto, às vezes, as pessoas tentando criar fervor de espírito de uma maneira quase que teatral. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de você vir para o púlpito e ficar mudando entonações de voz, chorando para impressionar as pessoas. Eu estou falando do verdadeiro fervor de espírito que o Espírito Santo nos dá. É disso que eu estou falando. O fervor que quem está ouvindo entende que, de fato, se trata não de meras técnicas. Mas, por outro lado, tem a segunda alerta que eu quero fazer. É preciso ter fervor, mas não pode ser só fervor. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque hoje a gente vê muito fervor, parece muito fogo e pouco conteúdo. O que o texto nos diz, meus irmãos, é que Apolo era poderoso nas Escrituras. O texto nos diz que ele falava com precisão a respeito de Jesus Cristo. Tinha exposição, tinha teologia, tinha entendimento das Escrituras. Então, um líder fervoroso, sem Bíblia, não vale nada. Ah, mas tem fervor, e cadê a Bíblia? E cadê o conteúdo? E cadê a exposição? E cadê ser poderoso na palavra? É preciso que sejamos completos. É preciso que haja conhecimento bíblico e possamos acertar mais do que errar nas nossas exposições e fazer isso, meus irmãos, com o espírito correto diante de Deus. Temos que ter cuidado com o que acontece no meio evangélico, porque quando se fala de fervor de espírito, se anula o conhecimento da palavra. E parece que quando se fala do conhecimento da palavra, se anula o fervor do espírito. Não é isso, é um santo equilíbrio
que precisa existir para que a igreja seja saudável e seja edificada. A descrição é belíssima, feita aqui de Apolo. Ele falava, como o texto diz, com precisão. É uma descrição muito rica. Nós temos as características fundamentais de um verdadeiro missionário e pastor. Alguém que seria grandemente usado por Deus em Éfeso. Eu quero que você note como esse homem foi usado em Éfeso. Olha o versículo 28, olha o que é dito aí de Apolo no versículo 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Obra espetacular. Este homem é um homem muito usado por Deus, grandemente usado por Deus. Em toda essa descrição, nós temos ainda um detalhe significativo e que demonstra a importância da presença de Áquila e Priscila. O texto afirma aí no final do versículo 25 que parece que Apolo só tem um defeito. O texto diz, ele não conhecia ainda acerca do batismo de Jesus, ele só conhecia a respeito do batismo de João. Então, ele estava ainda limitado no seu conhecimento. Vamos entender o que isso significa, porque tem muita riqueza aqui nessa informação. Apolo não tinha ouvido falar sobre o surgimento da igreja. Apolo não tinha ouvido falar sobre o Pentecostes ainda. Apolo ainda estava na antiga dispensação. Ele estava ainda, meus irmãos, na fase de transição dos evangelhos, quando João Batista vem ao mundo para preparar o caminho para o Messias. E João Batista estava batizando. Ele estava ainda, Apolo, no momento antes do surgimento da igreja. É isso que significa esta afirmação de que ele conhecia apenas o batismo de João. Veja que o ministério de Apolo não é com a igreja. O ministério do Apolo é com os judeus nas sinagogas. Ele estava tentando mostrar aquilo que o próprio João Batista tentou mostrar ao dizer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Mas Apolo não conhecia ainda a continuidade da história. Ele não conhecia a pós-ressurreição, o desdobramento do Pentecostes, ele não entendia ainda. Ele só conhecia aquele batismo antes da existência da igreja. O batismo de João Batista não é o batismo da igreja. O batismo de João Batista é antes do surgimento da igreja. Nós não podemos pegar exemplos do batismo de João para fazer uma analogia precisa com o batismo da igreja, porque se trata de momentos diferentes e significados diferentes. Precisamos entender isso. O batismo de João era o batismo ainda dentro de uma liturgia judaica. Estava ainda dentro desse contexto. Precisamos fazer a diferença entre os batismos para que a gente não possa criar algumas confusões que existem em relação a batismo. Perceba que as práticas judaicas e o batismo da época de João são usados praticamente como sinônimos. Então, aquilo que era feito no judaísmo também era chamado de batismo. Veja um texto comigo. Olha Evangelho de João, capítulo 3, versículos 25 e 26. Versículo 25, Evangelho de João, capítulo 3. Ora, dentre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito a
purificação. A palavra grega, cafarismo, é uma palavra técnica para se falar dos banhos litúrgicos que acontecia no período do judaísmo ainda. Então, nós estamos falando aqui da purificação. Então, os irmãos lembram que os judeus têm várias leis para a purificação. Inclusive, pessoas passavam também por purificação. Aí, olha agora o versículo 26. E foram ter com João e lhe disseram. Eles estavam com uma dúvida sobre a purificação e vão conversar com João. O que é que eles dizem? Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Então, o que eles estão levantando aqui, a questão que está sendo colocada é, nós estamos com dúvida sobre essa purificação, porque tem outro também fazendo isso. Tem outro também batizando. Jesus Cristo também está batizando, também está purificando. E nós estamos, então, com dúvidas a respeito de quem seguir, de como isso tudo funciona. E João, então, vai explicar. Então, nota que a palavra purificação é basicamente sinônimo da palavra batismo dentro do período dos evangelhos. O batismo de João e o batismo dos prosélitos judeus que acontecia remonta então às práticas judaicas de purificação e os banhos rituais litúrgicos que existiam. O batismo servia como um meio de limpar e purificar pecados no contexto de João. Era um rito de pureza, em que os pecados eram limpos após o ritual. Assim, meus irmãos, como os utensílios eram lavados em ritos litúrgicos, os utensílios eram purificados, por exemplo, para a refeição. Eles só poderiam ser usados, estar aptos para a refeição, se eles fossem purificados. Da mesma maneira, é o que acontece aqui com o banho litúrgico. Eles eram purificados, os pecados ali eram retirados, limpos com o banho. Aqui em João Batista, o batismo é para arrependimento. Eu preciso ser batizado para ficar limpo. Esse é o contexto de João Batista. Para, então, o que ele chama de arrependimento. No caso da igreja, o batismo é uma evidência de um arrependimento que já aconteceu. É uma evidência de que já estou limpo pelo sangue ou sacrifício de Jesus. O batismo na igreja não ocorre para arrependimento. Eu não sou batizado para arrependimento, mas eu sou batizado como uma evidência do meu arrependimento. É diferente. É por isso que eu posso chegar a confundir o conceito de batismo dentro da igreja. Eu preciso então ser batizado para ser limpo, para ser salvo. Não. Você não precisa disso. Esse não é o conceito do batismo cristão. Então, esse conceito da purificação através do banho litúrgico é um conceito do batismo de João Batista. O Evangelho de João afirma de uma maneira clara, explícita, que a razão do batismo de João Batista era diferente da proposta do nosso batismo. Veja um texto muito relevante para explicar isso. João capítulo 1, versículo 31. João capítulo 1, versículo 31. João vem para preparar o caminho para a chegada do Messias. Olha então o que é dito em João 1,31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. O batismo de João fazia parte do seu ministério preparatório. Fazia parte do ministério dele de preparar o caminho para a apresentação e chegada do Messias.
E o meio que se era utilizado era o batismo, era a purificação com águas. E o texto nos fala da manifestação para Israel. Este é o ministério de João Batista, para que ele fosse manifestado a Israel. Este é o propósito do batismo de João. Era isto que Apolo entendia até aquele momento, era isto que Apolo sabia. O batismo de João não era um fim em si mesmo. O batismo de João tinha uma orientação messiânica e tinha um público exclusivo, os judeus. O batismo cristão, ele tem um outro significado, ele tem um outro simbolismo. O propósito não é limpar, purificar pecados, preparando os judeus para a chegada de um Messias. O propósito do batismo cristão é evidenciar a nossa salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, simbolizada no batismo por imersão. E, nesse sentido, o público não é restrito. Então, quando você lembra da grande comissão, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando. Aqui não é um batismo para os judeus, não é aqui um sinal para Israel. Aqui, o batismo cristão é para judeus e gentios, tem uma outra ideia, um outro significado, é agora para a igreja. Apolo nunca tinha aprendido isso. Apolo fez um seminário com Priscila e Áquila. Priscila e Áquila fizeram um seminário com Paulo. Agora foi a vez de Apolo aprender com Priscila e Áquila aquilo que eles sabiam. E eles vão fazer o quê? Eles não vão, meus irmãos, se privar de ensinar. Eles vão instruir Apolo, eles tomam Apolo para si. E eles vão instruir, abençoar Apolo através de um discipulado. Eles vão se colocar à disposição daquele homem que já era um homem que tinha muito conhecimento da palavra, poderoso nas Escrituras, e eles vão se colocar como um casal que está disposto a aperfeiçoar aquele homem, fazer com que aquele homem crescesse. O ministério de Apolo não poderia ser tão efetivo quanto foi se esse encontro não tivesse acontecido. Se ele não tivesse tido a oportunidade de conhecer Áquila e Priscila. Ele precisava completar a sua teologia, ele precisava entender as implicações pós-ressurreição. Então perceba a importância desse casal aqui na obra missionária, na obra de Deus, tanto na cidade de Corinto, quanto agora na cidade de Éfeso. Esse casal, meus irmãos, é valiosíssimo no livro de Atos para a obra missionária. Às vezes é um casal até esquecido, não parece nem ter tanta relevância, mas de suma importância. Estão sendo usados para abençoar grandes líderes do Senhor. Muitas almas foram salvas e Áquila e Priscila contribuíram para isso. Então, além da hospitalidade, uma característica clara aqui, uma hospitalidade até sacrificial deste casal, nós também vemos uma disposição para ensinar, para instruir, para discipular aqueles que precisam. Áquila e Priscila escutam o discurso de Apolo e percebem, opa, tem defeitos, está incompleto, tem falhas, e eles se colocam como instrumentos de crescimento, de maturidade na vida daquele homem, de uma maneira belíssima, vão agora abençoar a vida dele. Então, a terceira característica, nós vemos em outros dois textos. Então, além de hospitalidade e discipulado, essa disposição para ensinar, eu quero que os irmãos abrem dois textos comigo. Vai para 1 Coríntios 16, 19. Coríntios 16, 19, texto que menciona aí o casal.
As igrejas da Ásia vos saúdam. No Senhor, muitos vos saúdam, Áquila e Priscila. E, bem assim, a igreja que está na casa deles. Vai para Romanos agora, capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículos de 1 a 3. Desculpe, a partir do versículo 3. Romanos 16, a partir do versículo 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Perceba que o apóstolo Paulo é extremamente grato a esse casal, a ponto de dizer que não apenas ele deveria ser grato por Priscila e Áquila, mas todas as igrejas dos gentios, ou seja, até hoje nós deveríamos ser gratos a Priscila e Áquila. Todas as igrejas dos gentios devem ser gratas, porque nós não sabemos exatamente o que aconteceu, nós não sabemos do episódio, mas parece que em algum momento Paulo corre risco de vida e Priscila e Áquila se colocam em risco por causa do próprio apóstolo, ou escondendo ele em sua casa, ou ocultando, nós não sabemos exatamente qual foi o evento, o texto não nos diz, mas o texto nos diz que Paulo é grato a este casal. Interessante, o grande apóstolo Paulo se mostra muito grato àquilo que fizeram por ele. Isso nos mostra que, independente da posição que nós tivermos, devemos sempre ser gratos àquilo que nos fazem, o cuidado que tem conosco. Aqui, Priscila e Áquila, Paulo poderia pensar, sim, eu sou apóstolo, eles é que têm que ser gratos a mim. Ele diz, não, eles me abençoaram, eles cuidaram de mim, então eu preciso expressar isso publicamente. Nós estamos 2000 anos depois desse episódio, ainda estamos falando de Áquila e Priscila e quanto Paulo é grato pela vida deles. Impressionante, Paulo fez questão de que isso ficasse para a eternidade. E quando nós sabemos que esses textos são inspirados, o próprio Deus quis registrar isso. Todas as vezes que você ouvir falar de Priscila e Áquila nas Escrituras, lembre-se que se trata de um casal muito precioso para o apóstolo Paulo. Um detalhe é que nas 6 menções que nós temos, você nunca vai encontrar apenas a Priscila. Você nunca vai encontrar apenas o Áquila. Sempre o casalzinho está junto. Sempre que é mencionado é Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, mas sempre é os dois que são mencionados. Isso tem alguns apontamentos. Primeiro, os dois são servidores. Os dois trabalham para a obra, os dois são cooperadores. Isso é muito bonito, meus irmãos. Não é apenas a mulher que serve na igreja e o homem não faz nada e só vem acompanhando ela. Não é apenas o homem que serve na igreja e a mulher não faz nada. É um casal servindo ao Senhor. Os dois servindo a Deus, a ponto de Paulo não conseguir mais dissociar um do outro. Muito bonito que nós estamos vendo aqui. Paulo elogiando e valorizando aqui este aspecto. O casamento, meus irmãos, é isso. Esse é o propósito do casamento. Para que eu casei? Para que eu possa unir forças com esta mulher e juntos possamos servir mais a Deus. Este é o propósito. O propósito é que o homem que está, meus irmãos, nos perguntar, será que a minha família seria mencionada pelo apóstolo Paulo como cooperadores em Cristo Jesus? Quem mencionaria minha família como cooperador em Cristo Jesus? Será que o meu pastor? Será que se perguntasse para o meu pastor assim, pastor, me diga aí, me lembra um nome aí? E será que eu lembraria de você?
como um casal cooperador na obra? Como alguém que realmente é uma família que serve na obra? Ou eu diria de você, esse aqui é relapso. Esse casal aqui não está nem aí para o reino. Eu não sei nem por que vem para a igreja. Eu nem entendo o que é que faz na igreja. Porque não serve, não trabalha, não contribui, não se dedica. Não entendo. Como eu pensaria sobre você? Aqui é Paulo falando de Áquila e Priscila. Como o teu líder espiritual pensaria sobre a sua vida? Porque não é só você que pensa sobre mim. Ah, eu sei que todos vocês têm uma ideia do pastor, mas o pastor também tem uma ideia das ovelhas, viu? Saiba disso. Ah, meu, porque o pastor é assim, porque o pastor é assim. Eu também tenho ideia sobre você. Saiba disso. Então, será que eu diria, meu cooperador? Meus cooperadores, lado a lado, ombro a ombro, servindo comigo, dispostos a dar a vida por mim na obra do Senhor? Como eu pensaria na sua vida? É importante você refletir sobre isso. É importante você parar e pensar, a minha família tem servido ao Senhor? Meus irmãos, se a tua família não tem servido ao Senhor, tu tem perdido tempo. Porque não existe nada mais importante do que servir ao Senhor. Não é trabalhar fora, não é nada disso. É servir ao nosso Deus. Pense sobre isso. Ser cooperador em Cristo é um privilégio. Ter uma família cooperadora em Cristo é uma honra. Nós não temos muitos detalhes aqui sobre o que Paulo descreve, mas é muito bonito perceber como um trabalho que é feito em prol do reino gera gratidão, gera alegria no coração. A cereja do bolo, para fecharmos a mensagem. O casal, Áquila e Priscila, não recebeu apenas o apóstolo Paulo em sua casa. Não tomou para si apenas Apolo. Não hospedaram apenas missionários. O texto nos diz que eles abriram a porta da casa deles para fazer da casa deles uma igreja. Espetacular esse casal, não é não? É algo assim maravilhoso que nós estamos ouvindo aqui. É para que serve a minha casa? A minha casa está a serviço do meu Deus. A minha casa serve para pessoas serem edificadas. A minha casa serve para o reino crescer. A minha casa serve para almas serem salvas por Jesus Cristo. Será que nós estamos pensando na nossa casa assim? Qual foi a última vez que você convidou descrentes com o propósito de fazer uma comidinha para eles e pregar o evangelho? Aí você faz lá um lanche bem gostoso e tudo, mas eu vou usar a minha casa como campo missionário. Eu vou usar a minha casa como um braço da minha igreja para servir ao meu Deus. Meus irmãos, tem crentes que nem fazem isso e ainda fecham as portas quando a gente quer ir lá. Para que serve essa tua casa? Serve para o teu conforto? Não, minha casa é minha casa. Minha casa é meu particular. Minha casa serve para o meu descanso. Meus irmãos, o nosso descanso é na glória. Já diz Hebreus. Tudo o que nós temos é para a honra e glória de Deus. Se Deus te deu uma casa, é para a glória de Deus. Se Deus te deu um carro, é para a glória dele. Use para ele, senão ele tira. E quando ele tirar, não reclame não. Porque você nunca usou para ele. Nunca usou para a glória dele. Às vezes a gente ora tanto, Senhor, me dá minha casa própria, me dá minha casa própria. Para que tu quer uma casa própria? Explica aí para mim. Para que tu quer uma casa própria? Ai, Senhor, gostaria tanto de um carro. Para quê? Entende? A gente precisa parar, meus irmãos, e deixar que Deus nos use como instrumentos na igreja, no reino. Áquila e Priscila têm uma igreja na casa deles. Nós podemos usar muitas estratégias, mas
pense em como você pode usar o seu tempo, os seus bens, para fazer com que o reino cresça, que a igreja progrida. Este casal é um exemplo para todos nós. Não é por acaso que Paulo diz: estes são cooperadores na obra. Esses realmente fazem a obra de Deus. Não medem esforços para abençoar uma liderança, para ensinar uma liderança, para ter uma igreja na sua própria casa. Eu nunca tive uma igreja na minha própria casa. Eu quero encerrar com isso. Mas eu fiz parte de uma congregação alguns anos atrás, em que eu vi um pastor ter uma igreja na sua própria casa. Sabe o que aconteceu com a casa dele? Foi completamente destruída. Ele fazia um trabalho com crianças, recebia mais de 100 crianças na sua casa e estava tudo quebrado. Era vaso sanitário quebrado, era pia quebrada, era tudo destruído na casa dele. Mas o sorriso dele era de um lado para o outro do rosto. Você conversava com ele e ele dizia: isso não é nada. Isso não é nada. E se você entrava lá, parecia que tinha tido a Terceira Guerra Mundial na casa. E sujavam tudo, e destruía tudo, e pintavam as paredes. Você disse: meu irmão, que negócio. Eu estou colocando porcelanato na minha casa. Aqui, como é que eu vou deixar? Tenha um coração menos apegado às coisas. O que importa é o reino de Deus. Não adianta nada você ter uma casa linda e as pessoas do seu bairro e perto da sua rua estarem todas indo para o inferno. Não adianta nada. Ore, peça a Deus um outro coração. É o que eu tenho feito. Vendo exemplos de Priscila e Áquila e outros Priscilas e Áquilas que existem durante toda a história. Sejamos usados por nosso Deus. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, olhando para um casal como esse, nós percebemos o quanto nós somos pequenos, egoístas, ensimesmados, consumistas, materialistas. Nós percebemos o quão distante nós estamos, ó Deus, de sermos grandemente usados no Teu reino. Mas nós somos o Teu povo, estamos aqui, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo nos modifique dia a dia, semana a semana, nos dê um novo coração e nos ajude. Ó Deus, que o exemplo desse casal, que foi uma bênção tão grande no ministério de Paulo, Apolo e para as igrejas daquela região, que esse exemplo se multiplique nos nossos dias, que outras pessoas possam ser tocadas em seu coração para fazer de sua casa uma igreja, uma obra missionária. Ó Deus, nós suplicamos ao Senhor que possamos descansar na Tua vontade quando as coisas não saírem do nosso jeito. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está à frente de tudo o que acontece. Que possamos aprender a crer nisso. Se o Senhor nos tira de Roma, não nos desesperemos. Se o Senhor nos leva para Corinto, não nos desesperemos. Se o Senhor nos leva para Éfeso, não nos desesperemos. O Senhor tem um plano para a nossa vida. Ó Deus, nos dá esse coração que confia no Senhor e na Tua vontade. Que possamos descansar nisso sempre. Porque o Senhor não erra, o Senhor não falha. E se tem algumas coisas acontecendo na nossa vida, é porque os Teus planos estão nos levando para outros caminhos. Que possamos aprender a descansar nisso, ó Deus. Também Te pedimos que o Senhor nos dê santos encontros. Coloca na nossa vida homens como Paulo, homens como Apolo, mulheres de Deus. Coloca na nossa vida pessoas que nos farão crescer, que nos abençoarão. Coloca na nossa vida pessoas que nos farão Te amar mais. Ó Deus amado, nos livra de pessoas que vão fomentar a nossa natureza pecaminosa, que vão nos afastar do Senhor.
que valorizemos esses encontros promovidos pelo Senhor, que vejamos como privilégio estar perto de pessoas que te amam e nos animam também a te amar. Que outros sejam motivados nessa igreja a se tornarem pastores, olhando para o meu pastorado. Como Priscila e Áquila se tornaram motivados a serem missionários, olhando para a obra missionária de Paulo. Levanta os teus obreiros, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ter um pós-lúdio. Após o pós-lúdio, nós estamos com o nosso culto encerrado. Deus abençoe a todos.